Será que todos os ultraprocessados são ruins? Olá, terráqueos! Hoje é Dia Mundial da Saúde. Como falar de saúde sem falar de ultraprocessados? Será que faz sentido a gente falar sobre ultraprocessados mais saudáveis? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo hoje. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Recentemente tem saído algumas matérias em jornais como New York Times, UOL, entre outros, com perguntas do tipo: será que todos os ultraprocessados são ruins? Afinal, todo ultraprocessado é ruim? O quão ruim são os ultraprocessados? Todas essas perguntas têm sido feitas com o objetivo de tentar salvar algum ultraprocessado, como se alguns ultraprocessados fossem menos prejudiciais desde que consumidos com moderação. O aparecimento desse tipo de pergunta faz a gente se questionar sobre algo que a gente já está sabendo há décadas, que a utilização de ultraprocessados faz mal para a nossa saúde e está associada, inclusive, ao aumento de casos de câncer, diabetes e outras doenças crônicas. Então, desde que surgiu a classificação nova, existe um grupo de pesquisadores que vão contra essa classificação. E não coincidentemente, esses pesquisadores muitas vezes estão associados à indústria alimentícia. Coincidência? Acho que não! Mas o que é essa tal classificação nova? Há 15 anos, integrantes do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da Universidade de São Paulo, a USP, criaram essa classificação que divide os alimentos de acordo com o seu grau de processamento. Ao invés de olhar os alimentos normalmente como se olha com a classificação entre macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, eles quiseram olhar os alimentos para saber o que tinha acontecido num país como o Brasil para nos últimos anos os casos de doenças crônicas como diabetes, doenças coronarianas, hipertensão tenham aumentado tanto. E com base nisso foi criada essa classificação nova que divide os alimentos em 4 grupos. O grupo 1 é o grupo dos alimentos in natura, que são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer modificação após deixarem a natureza. Então a gente está falando das frutas, das verduras, das hortaliças, das carnes. O grupo 2 é o grupo dos alimentos minimamente processados. São alimentos in natura que passam por processamentos importantes, como remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, pasteurização, fermentação ou congelamento para chegarem com qualidade na mesa do consumidor. Ou seja, leite é um tipo de alimento minimamente processado, arroz, feijão, macarrão. O grupo 2 é o grupo dos ingredientes culinários processados. Ou seja, são extraídos de alimentos in natura ou outras fontes da natureza, sendo utilizados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então são os óleos, os temperos, os açúcares. O grupo 3 é o grupo dos alimentos processados. São alimentos in natura ou minimamente processados que recebem sal, açúcar, vinagre ou óleo para principalmente durar mais tempo. As técnicas de fabricação podem incluir salmoura, fermentação, entre outros processos. Então a gente tem os alimentos enlatados nesse grupo, os pães, alguns tipos de queijos, e o grupo 4 é o grupo dos alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais à base de ingredientes extraídos ou derivados de alimentos como óleos, gorduras, açúcar, amido modificado ou ainda sintetizados em laboratório, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, especificantes e muitos outros. O termo alimento ultraprocessado existia desde 1960 e era utilizado para agrupar tudo que é industrializado. Mas, percebendo que o grau de processamento de um macarrão não era o mesmo grau de processamento de um miojo, os pesquisadores resolveram criar essa classificação de ultraprocessados. Os ultraprocessados podem ser comidas ou bebidas, e a gente não pode dizer que eles são necessariamente alimentos.
porque eles são formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento de alimentos integrais. E aí essas fórmulas vão incluir açúcares, óleos, gordura hidrogenada, amido modificado, corantes, conservantes, especificantes e várias outras substâncias de uso exclusivo industrial. Nos primeiros anos da classificação nova, os pesquisadores basicamente estavam testando a teoria de que os ultraprocessados poderiam ser associados a doenças crônicas. Mas o crescimento do volume de evidências que associava essas doenças crônicas aos ultraprocessados foi crescendo exponencialmente ao longo dos anos. Afinal, a sociedade humana, por anos, se alimentou dos 3 primeiros grupos e nunca teve essa associação com essas doenças crônicas. Então, o agravamento dessas doenças crônicas pode ser associado à utilização de ultraprocessados na nossa alimentação. E boa parte das pessoas que critica essa classificação nova são pessoas que têm associação com a indústria ou que querem achar que a solução para os ultraprocessados é fazer uma mistura entre Doritos e espinafre. Algumas das críticas, inclusive, nos últimos 5 anos, começaram a vir do norte global, de países como os Estados Unidos, onde grande parte da população consome aproximadamente 80% da sua alimentação a partir de ultraprocessados. Então, como a gente pensar em retirar todas essas calorias da alimentação dessas pessoas? E se a gente pensar em Brasil, um lugar onde as periferias estão cada vez mais cheias de desertos alimentares e pântanos alimentares, a gente também tem que ter um olhar diferente, porque essas pessoas muitas vezes não têm acesso a alimentos minimamente processados ou in natura e acabam adquirindo a maior parte das calorias da sua alimentação através dos alimentos ultraprocessados. Então, o que essas pessoas vão comer de agora em diante se a gente falar que todo ultraprocessado é muito ruim e que a gente tem que parar de comer ultraprocessado? Eu concordo com essa afirmação, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais a fundo nisso. Então, imagina se eu te pedisse para escolher quem é o político da direita menos pior entre Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro ou Tarcísio. É uma decisão muito difícil, né? E talvez você podia falar para mim, Luna, mas pessoas não são alimentos. Pois muito que bem, os ultraprocessados também não são alimentos. Os ultraprocessados são uma aberração criada pelo sistema capitalista à base de muito dinheiro público desviado da finalidade real da produção de alimentos. Ou seja, se a gente vivesse em uma sociedade onde os alimentos não são vistos como mercadoria, as políticas públicas e o dinheiro público ia ser investido em formas de alimentar a população com alimentos saudáveis, com alimentos majoritariamente in natura, minimamente processados, que vão ser cultivados sem agrotóxicos, coisas que a gente não vê acontecendo no Brasil. E aí acontece que muitas dessas críticas que vêm em relação à classificação nova e tentando fazer com que a imagem dos ultraprocessados seja melhorada, vem de falar que a classificação nova coloca todos os ultraprocessados no mesmo balaio e que existem sim ultraprocessados menos piores. E é claro que a gente não pode falar que sorvete é igual a miojo, mas é daí que a gente vê a genialidade da classificação nova. Porque apesar dos ultraprocessados serem diferentes entre si, a base de formulação deles é sempre a mesma, que constitui substituir um ingrediente integral por um fragmento de um ingrediente, por algo mais palatável, com cheiro e com estrutura que somam-se aos aditivos. A composição de todos os ultraprocessados é um fragmento de ingrediente, mais uma água e ou gordura, mais um aditivo que vai dar um produto alimentício. É compreensível a gente querer entender se tem categorias de ultraprocessados menos piores, até porque os ultraprocessados fazem parte da alimentação de 99% dos brasileiros. E seria bom se a gente conseguisse no mercado poder escolher um alimento sem ter medo se ele vai fazer mal para a nossa saúde. Nesse sentido, a gente pode realmente pensar em alguns ultraprocessados menos piores. Se a gente for olhar a lista de ingredientes e o primeiro ingrediente da lista for algum alimento que a gente tem na nossa casa, como por exemplo farinha de trigo, isso seria um indício de que esse alimento ultraprocessado é um pouco menos pior. Mas isso ainda é um pouco insuficiente e a gente ainda pode refletir um pouco mais em cima disso.
E a própria lógica da gente pensar que só por um alimento ter como primeiro ingrediente a farinha de trigo, ele seria menos pior, já faz perceber que a nossa noção do quanto os ultraprocessados fazem mal para nossa saúde é banal. Então, só por ele ter um ingrediente como farinha de trigo já ia fazer ele ser um pouco melhor. E para além do rótulo, a gente pode pensar em coisas como a quantidade e o tipo de gordura que esse pão vai levar, o uso ou não de ovos, de leite e especialmente a quantidade de aditivos que vão ter sido acrescentados nesse pão vão fazer com que ele seja bem diferente. E nos alimentos ultraprocessados, a gente vê frequentemente que existem estratégias corporativas para enganar o consumidor. Pensando meramente nos nutrientes, a gente também tira o foco do ultraprocessado ser política e ideologicamente uma enganação ao consumidor. Então aqui o pão de forma, por exemplo, a gente vê que o primeiro ingrediente dele é farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Então a gente fala, olha a hora, na minha casa tem farinha, na minha casa tem açúcar, na minha casa tem óleo de soja, então esse ultraprocessado não deve ser tão ruim assim. E aí segue a lista de ingredientes com emulsificantes, conservadores, melhoradores de farinha, espessantes, entre outros produtos químicos. E recentemente, um dos criadores da classificação nova, Carlos Monteiro, relatou a preocupação da gente colocar esses alimentos ultraprocessados menos piores. Porque para a gente realmente saber se existem ultraprocessados menos piores, seriam necessárias evidências de que eles sejam tão saudáveis quanto as versões caseiras ou menos processadas. Só que na realidade essas evidências não existem. Recentemente, um estudo sobre ultraprocessados menos piores foi conduzido por Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Basicamente, os pesquisadores cruzaram toda a evidência possível científica que tivesse sobre ultraprocessados e saúde do coração. Olhando apenas para as doenças cardiovasculares, a gente consegue traçar uma relação direta entre refrigerantes e carnes. Só que a maneira com que esse estudo foi divulgado deu a entender que apenas essas duas categorias, de carnes e refrigerantes, seriam as que fazem mal à saúde. Só que se fosse apenas refrigerante e carne que faz mal à nossa saúde, a gente não precisaria da classificação nova, né? E a gente já sabe da associação dos ultraprocessados a 32 condições diferentes de saúde. Normalmente, os refrigerantes são os vilões porque é muito fácil se produzir pesquisa em torno disso, já que a gente não tem muitas categorias de bebida e o consumo de refrigerante nos últimos séculos aumentou exponencialmente. E já que os alimentos sólidos são em muito maior quantidade, a gente teria que isolar apenas alguns para saber se eles são melhores ou piores. E é inviável que 1000 pessoas comam apenas miojo por uma década para a gente avaliar o resultado disso na alimentação delas. E aí a gente vê algumas reportagens, como uma reportagem da UOL, que ensina as melhores opções de ultraprocessados. E aí eles chamam de ultraprocessados do bem. Mas quando a gente vai analisar o que eles estão indicando como melhores ultraprocessados, sabe o que a gente descobre? Que não são ultraprocessados, mas sim processados. E o mesmo aconteceu com uma outra reportagem publicada no The Washington Post, que anuncia 10 menos piores categorias de ultraprocessados e adivinha, todas elas são processados. E a maioria dessas reportagens tem um padrão. Normalmente são entrevistados 2 pesquisadores, um francamente crítico à classificação nova e outro ligeiramente crítico. Uma dinâmica típica de bom policial e mau policial que busca manter uma posição de neutralidade e, na maioria das vezes, é abertamente negacionista. E esse tipo de reportagem ainda faz com que as escolhas dos especialistas sobreponham às escolhas dos indivíduos, e é um ponto contraditório tanto da classificação nova quanto do Guia Alimentar para a População Brasileira, que busca desenvolver a autonomia das pessoas em relação à sua alimentação. Para isso, a gente tem que romper com o chamado nutricionismo, que seria uma junção da palavra nutrição com a palavra reducionismo. Uma outra reclamação que fazem da classificação nova é do quanto ela não fala dos nutrientes. Mas se a gente for parar para pensar, então é para a gente ficar calculando o quanto de proteína, carboidrato e lipídio que a gente deveria comer? A gente sabe que isso não é legal. E a gente ler o rótulo do alimento não vai fazer a menor diferença. Isso é apenas uma perspectiva individual e neoliberal de que o único responsável pela sua alimentação é você. E
eles ainda fazem com que a gente acredite que se a gente comer um ultraprocessado e comer uma fruta, como por exemplo o McDonald's dando uma maçã junto com o Big Mac, vai fazer com que os ultraprocessados sejam menos piores. Só que tudo esse somatório de críticas faz com que a gente entre num conformismo de que pequenas mudanças fariam com que os ultraprocessados fossem melhores, ao invés da gente pensar que a gente nem deveria se alimentar de ultraprocessados e o quanto o nosso organismo está sendo acostumado a comer uma comida que não deveria nem ser considerada comida. O que a gente devia fazer não era procurar ultraprocessados mais saudáveis, e sim fazer com que a gente parasse de se alimentar de ultraprocessados. Se a gente pensar então em crianças que estão se alimentando de ultraprocessados desde a primeira infância, quais será que são as consequências dessa alimentação cheia de aditivos químicos numa criança que ainda está se desenvolvendo? A gente nem sabe, nem tem pesquisa o suficiente para provar isso ainda. Você, por acaso, estaria defendendo uma criança fumar vape desde que ela coma uma maçã junto? Então, querer falar que existe um ultraprocessado menos pior é querer passar pano para o ultraprocessado. Os ultraprocessados foram criados como uma invenção do capitalismo para dar fim aos restos das produções, a coisas que poderiam e deveriam ser jogadas fora e que foram utilizadas para gerar cada vez mais lucro. Então, a nossa discussão não deveria ser se existem ultraprocessados menos piores, e sim o que a gente vai fazer para a gente parar de comer ultraprocessado. E o que precisa ser feito para isso acontecer é reforma agrária, para que a gente tenha uma melhor divisão de terras e que o agronegócio não tome conta de todos os latifúndios brasileiros para produzir soja para alimentar porco na China. É a gente derrubar o sistema capitalista que faz com que o alimento seja uma mera mercadoria e não um direito base de todo brasileiro. E não tem como a gente falar sobre uma saúde digna se a gente não falar em parar de comer ultraprocessado. Então o objetivo desse vídeo não é culpabilizar você por comer ultraprocessado, e sim culpabilizar o sistema por ter produzido essa comida que não é comida e nos dar a única opção de poder comprar esse alimento que não é alimento para viver. E a gente também não tem como falar que os ultraprocessados contribuem com a destruição do meio ambiente, uma vez que a lógica dos ultraprocessados é a mesma lógica que alimenta o agronegócio. Então, se a gente quer uma saúde melhor para a gente e para o planeta, a gente precisa superar o capitalismo. Por isso, organize o seu ódio. E se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere se tornar membro aqui do canal, contribuir a partir do Apoia-se ou do Pix que está aqui na tela. E se você quiser melhorar a sua relação com a alimentação, clica no link da bio que você vai ter todas as informações para marcar uma consulta comigo. E é isso, beijos e até a vitória!